Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações para você aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo, não é, Fábio? Lembrando, Lília, até o 12h45. Com certeza, até o 12h45, notícias e informações para você. Hoje eu errei e já pedi desculpa, Fábio. Como nós dois somos parceiros aqui de bancada de jornal, a gente costuma apresentar o jornal nas quintas-feiras. E hoje nós viemos na quarta, então acabamos confundindo aqui as datas. Vamos a mais informações para você. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 180 dias o emprego da Força Nacional nas atividades de prevenção e repreensão a delitos cometidos nas áreas de fronteiras. Desta forma, as ações em apoio à Polícia Federal continuarão sendo implementadas até 8 de maio de 2021. Isso mesmo, Lilian. Segundo a portaria número 606, publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Justiça, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo governo por meio da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O texto prevê ainda a possibilidade de prorrogação do apoio prestado pela Força Nacional. Caso a renovação não seja solicitada, o efetivo será retirado imediatamente após o vencimento desta portaria. E seguimos com informações aqui, falando de outros países. Os Estados Unidos seguem batendo recordes na pandemia do novo coronavírus. Segundo dados de ontem, terça-feira, à noite da Universidade Johns Hopkins, o país superou seu recorde de novos casos diários de Covid-19, com mais de 201.961 pessoas doentes, e também aumentou o número de hospitalizações de contaminados, no total de 61.694 internações. O país é o mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos e cerca de 240 mil mortos. O recorde anterior de internações foi registrado em 15 de abril, totalizando 59.670 hospitalizações. Atualmente, os Estados Unidos têm, em média, 1.661 novas hospitalizações por dia, mostram os dados da Universidade Johns Hopkins. O estado americano do Texas é o primeiro a ultrapassar 1 milhão de casos de Covid-19. Os principais estados atingidos neste momento da pandemia são Texas, Illinois, Dakota do Sul, Ohio e Utah. Os números são preocupantes porque o aumento nas hospitalizações são geralmente seguidas por aumento do número de mortos. O Instituto de Avaliação e Métricas de Saúde da Universidade de Washington está prevendo mais 110 mil mortos nos próximos 2 meses, caso o país não altere a forma de combate à propagação do vírus. Vamos agora falar da Rússia, né, Fábio? A Rússia anunciou que a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra o Covid-19, é 92% eficaz, segundo dados preliminares de estudos da fase 3 conduzida dentro do país. Sputnik V deverá garantir imunidade por, no mínimo, 2 anos, dizem cientistas. O governo de São Paulo diz que receberá no dia 20 as primeiras 120 mil doses da Coronavac. A eficácia foi calculada com base em 20 casos confirmados de Covid em voluntários que tomaram a vacina e o placebo, em uma primeira análise provisória obtida 21 dias após a primeira injeção, segundo o comunicado divulgado pelo governo russo. A taxa de eficácia representa a proporção de redução de casos entre o grupo vacinado comparado com o grupo não vacinado. Na prática, se uma vacina tem 90% de eficácia, isso significa dizer que a pessoa tem 90% menos chance de pegar a doença se for vacinada da que não for vacinada. O governo russo afirmou que não houve eventos adversos inesperados durante os ensaios e o monitoramento dos participantes está em andamento.
A informação foi divulgada pelo Instituto Gamaleya, ligado ao Ministério da Saúde do país e o Fundo de Investimento Russo, que financia o desenvolvimento da vacina. Fábio, você viu agora, eu vou falar sobre o golpe, né? A gente já sabe que tem golpes de celulares, golpes de WhatsApp, e agora também está muito na moda golpe de boleto bancário. E por isso, o Jornal da Rede Alesp trouxe aqui, né, para falar sobre esse tipo de golpe que está ocorrendo no momento. Vamos lá, quem quer a entrevista? Nós vamos receber aqui o Afonso Moraes, ele que é advogado, pós-graduado em processo civil pela PUC de São Paulo. Doutor Afonso, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp, doutor Afonso. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema que está em voga no momento. Exatamente. Estou à disposição para, se for necessário, perguntar. Doutor, como que é a ação desses bandidos para falsificar os boletos? Só em introito, né? O que são boletos falsos? Né? Na verdade, os boletos falsos são boletos que são gerados com um número que acaba o valor indo não para a conta do credor, para a conta do fraudador. Doutor... desculpa. Isso está se tornando muito comum hoje, de 2019 para 2020, teve um aumento de 42% nas fraudes de boletos, seja de conta de consumo, seja nas parcelas de veículos, seja nas parcelas de outros tipos de financiamento. Doutor Afonso, bom dia, mais uma vez obrigado por estar aqui no Jornal da Rede Alesp falando desse golpe, né? Porque passa tempo, os criminosos, eles têm muita criatividade, né? E no momento, pelo jeito, é esse golpe do boleto bancário. Qual a maneira mais segura, então, de efetuar o pagamento que não seja o boleto, ou quais as seguranças que a pessoa, antes de pagar, deve ter? E informações também, é lógico. Hoje a maneira mais de ter menos fraude é através do Pix. O Pix ele vai substituir os boletos que são gerados pelo e-commerce. Mas quando tem boleto de consumo, que não tem como pagar com esse novo sistema do governo, a maneira mais segura de todas, tem 5 maneiras para você se assegurar, mas a maneira mais segura é simplesmente fazer a leitura com código de barra. O fraudador, estelionatário, não consegue falsificar o código de barra. Ele acaba mandando o boleto com código de barra, mas aí a leitora não lê, ele acaba digitando. Então, não digite nunca digite aquele número que está no boleto, que é justamente aonde contém a fraude. A outra forma é verifique se o boleto realmente veio do banco, da financeira, da loja, né? Sempre baixe o boleto do próprio site do credor e nunca use rede pública de Wi-Fi para baixar qualquer tipo de boleto. Essas são as 5 formas seguras de você pagar o seu boleto e o crédito e para o credor correto. Doutor Afonso, o que o senhor falou agora me chamou bastante a atenção em relação ao código de barras. Então, quer dizer que a partir do momento que você passar o código de barras ali e o código de barras não conseguir ser lido pela máquina, às vezes o certo é você prestar um pouco mais atenção no boleto, que talvez aquele não seja o boleto verdadeiro, por isso que a máquina não está conseguindo ler o código de barras. Ou seja, digitar naquele momento sem ter certeza se o boleto é verdadeiro ou não, você está correndo o risco de participar de uma fraude, é isso? Isso, correto. 99% quando não consegue fazer uma leitura no código de barras, ou seja, do celular, dos aplicativos hoje, ou dessas leitoras que tem no mercado à venda, né? Se digitar justamente aí onde está o número que vai para outro, o valor vai para outra, ou vai para o fraudador. Tá? Então, se não conseguir passar o código de barra, entre em contato com a empresa, peça o outro boleto, certifique se os números estão corretos, aí sim. Mas nunca digite os números que não for lido por um código de barra, não tenha certeza absoluta que... E outra coisa, você pode fazer também uma simulação. Existe como você fazer a simulação e na hora, antes de você clicar em pagar, você vai ver para onde que vai o crédito. Né? Como exemplo que eu enviei de um boleto para vocês, né, onde constava que era o banco que era o credor e estava indo para o Pague Fácil. Então, vai para o Pague Fácil, vai para outra conta, vai para a plataforma digital. Hoje é muito fácil emitir um boleto, né?
vai no banco digital, você emite o boleto e já vem no código de barra, não tem a ver com o credor, né? E acaba surgindo todas essas fraudes no mercado que estão aí absurdas, muito grandes as fraudes. Doutor Afonso, só pegando o gancho nisso que o senhor falou, porque é um detalhe simples, mas extremamente importante. Eu, por exemplo, quando vou pagar as minhas faturas num caixa eletrônico, na hora que eu passo ali o código de barras, normalmente aparece o valor e aparece o nome para quem eu estou pagando, né? Então, se for um operador de telefonia, por exemplo, vai aparecer o nome e vai perguntar para você, você confirma o pagamento? Às vezes a pessoa quer fazer o negócio ali tão rápido que ela simplesmente passa, vai dando ok e ela nem lê se realmente a empresa que ela está pagando, se é aquela que ela queria pagar mesmo, que ela precisava mesmo pagar a fatura. É um detalhe que parece simples, mas que às vezes as pessoas acabam negligenciando na hora de efetuar os pagamentos, né, doutor? Exato, você tem toda a razão, né? A pressa e a tecnologia nos ajuda a gente querer pagar tudo muito rápido para usar o nosso tempo de outras maneiras, e acaba não vendo um detalhe, como você disse, um detalhe que está lá, você vê, essa é a simulação. Quando você passa, essa é a simulação. Lá vai estar a simulação, o valor, a empresa e o credor. E quando é fraude, ele vai para outro credor, Pague Fácil, ou outra empresa que eles montam, outra pessoa física, vai para outra conta. Não vai para a conta do credor, que está lá no começo. Normalmente o boleto é emitido, no caso de instituições financeiras, o emissor e o credor é o mesmo, né? Ou se for o Banco do Brasil é 01, se for o Bradesco é 237, e aparece. Então, aí vai para outra. Então, são detalhes, pequenos detalhes que a gente tem que perder um pouco de tempo para não ter esse prejuízo que o consumidor está tendo aí, às vezes valores altos, né, 15, 20 mil reais, quitação de um bem, compra de um imóvel, entendeu? Então, e os fraudadores, eles estão montando call center, eles estão atrás de quem recebe boletos, né? Por exemplo, no caso do financiamento de veículos, eles vão no fórum, verifica nos processos que são públicos, né? Verifica todos os dados, entra em contato com as pessoas e manda o boleto falso. Então, os boletos falsos, eles têm também uma parte ativa. Tem alguém fazendo isso. Não é só simplesmente um boleto de consumo. Não é só o boleto da NET ou da Vivo. Eles estão também tendo um call center ativo e correndo atrás de quem está devendo para fazer um acordo em valor menor. Doutor Afonso, a pessoa que paga o boleto, ela perdeu esse dinheiro, né, por ser um boleto falso, ela tem como ressarcir esse dinheiro? Se sim, qual é o caminho que ela deve tomar? Se cair nesse golpe aí, deve procurar a instituição credora e tentar mostrar que havia muita verossimilhança, o boleto não era tão falsificado, tentar fazer um acordo para que a instituição baixe esse crédito, né? E, se não, eu acho que uma outra coisa que deve fazer também, independente de tentar receber o que ela ficar com prejuízo ou não, ela tem que fazer um boletim de ocorrência. As nossas autoridades não vão poder pôr isso se não tiver dados. Pode ser que a gente não consiga prender todos os fraudadores, todos os estelionatários, mas pelo menos alguns serão presos, essas quadrilhas serão desbaratadas. E outra coisa, com cuidado também, a gente vai passar a pagar menos boletos falsos. E aí vai desmotivar eles o golpe. Essa é a maneira de acabar. A vacina é essa. O código de barras e tomar cuidado. Porque se assim tomar cuidado, os fraudadores eles não vão ficar mandando mais boletos falsos. Doutor Afonso, eu fico escutando aí o senhor falar e vem algumas coisas aqui na minha cabeça, pensando a respeito desse assunto, né, das fraudes. O senhor falou que muitas vezes eles levantam informações de pessoas que realmente costumam receber boletos. O senhor até usou aí o exemplo de financiamento de veículos, né? Ou seja, existe uma estrutura por trás. O senhor mesmo disse que às vezes tem call center ali montado para se fazer esse tipo de fraude, né? E eu fico me perguntando, será que não falta um pouco de serviço de inteligência, às vezes, por parte da polícia? Porque nós não estamos falando de uma pessoa fraudando escondida dentro do quarto. Nós estamos falando, às vezes, de grandes estruturas montadas para fazer esse tipo de fraude. O senhor acha que falta um pouco de serviço de inteligência a respeito desse assunto? Falta um pouco, falta muito serviço de inteligência na nossa polícia aí, e também falta também de a gente fazer essas campanhas. Eu procuro divulgar esses aspectos aí para tentar fazer a população trazer informações para a polícia. A polícia não tem informações, não pode. As pessoas têm vergonha.
isso é um crime que a pessoa tem vergonha, um crime de origem quase privada, né? Muitas pessoas que são fraudadas têm vergonha. A gente já tentou fazer entrevista ao vivo com gente que foi fraudada, ninguém aceita fazer entrevista, as pessoas elas ficam com vergonha de ter caído no golpe. Essa é a grande realidade. Então, o que precisa é a imprensa, os advogados, aí, as pessoas envolvidas, a gestão financeira, fazerem campanhas, esclarecer, que não é vergonha nenhuma, às vezes é uma distração, e vamos levar dados para a polícia para chegar nessas quadrilhas e desbaratar. E pressionar o poder público, a polícia especialmente, para que ela investigue. Ela cria um departamento dentro da delegacia de estelionato sobre esses crimes aí de boletos, entendeu? Porque são verdadeiras quadrilhas. A última que a gente teve notícia foi desbaratada em Santos, né? Era gigantesca, era um call center com mais de 100 pessoas. E, doutor, quando essa pessoa ela pega o boleto, ela vai no banco e pega no código de barra, dentro, o atendente que está atendendo, inclusive no visor de alguma máquina, não fala destinatário? Será que também, muitas vezes, as pessoas elas estão tendo tanta atenção para isso? Porque acabou de falar, né? O código de barra, ele sai com uma leitura diferente do que da destinação. Isso aí também seria um pouco de atenção da própria vítima? Sim, a vítima não tem atenção, né? Na pressa ela acaba confirmando lá, ela não olha, ela só olha o valor. Eu acho que o que acontece é que ela olha o valor e acaba não vendo quem que é o destinatário, não vendo outros detalhes do boleto que não são verdadeiros, entendeu? Então, é indicação. Então, temos todas essas coisas, todo esse conjunto de processos a ser tomados. Atenção no boleto, usar código de barra, emitir o boleto numa rede segura, emitir no site seguro ou na plataforma de segurança que trabalha para a empresa que vende ou a empresa que financia, fazer um boletim de ocorrência, mesmo que seja virtual, através da internet, e procurar, se tiver caído no golpe, não ter vergonha, procurar a instituição que é credora e tentar receber de volta, e mostrando que teve boa-fé e que realmente a fraude era muito real, né? Não teve condições de discernir se era um boleto verdadeiro ou não, entendeu? Doutor Afonso Moraes, advogado pós-graduado em processo civil pela PUC de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar sobre um tema que está em momento em voga e estou sempre à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Bem, a Secretaria da Administração Penitenciária tomou uma decisão para evitar o risco da proliferação da tuberculose. Na Baixada Santista, por exemplo, as condições climáticas e a grande movimentação internacional de pessoas que chegam pelos portos marítimos compõem um cenário propício para a doença. Em combate ao risco de contaminação, está em atividade o projeto Prisões Livres de Tuberculose, que acontece na Penitenciária 2 de São Vicente, no Centro de Detenção Provisória Luiz César Lacerda, que é o conhecido CDP de São Vicente. Outros presídios também participam da ação. A iniciativa é desenvolvida pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e pela Fundação Oswaldo Cruz, com a colaboração técnica da Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. O objetivo é levar informações a respeito da doença para toda a população carcerária e oferecer auxílio às equipes de saúde dos presídios. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria e pode ser transmitida pelo ar de pessoa para pessoa, principalmente por meio da tosse de um indivíduo doente. E agora vamos de entrevista, Lilian. Com certeza. Qual que é a entrevista agora, Fábio? Agora nós vamos conversar com o antropólogo e permacultor Bento Cruz. Ele vai falar um pouco a respeito da agricultura familiar. E lembrar a proposta também do PL 656 de 2020, de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que inclui a disciplina Agricultura Familiar no currículo escolar do ensino médio da rede pública do Estado. Boa tarde, Bento. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde. Muito grato pelo convite, falar desse tema hoje aqui com vocês.
Nós que agradecemos a sua presença aqui. Bento, explica para o nosso telespectador o que se enquadra exatamente como agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar é uma agricultura praticada, né, dentro de núcleos familiares e comunidades, né, principalmente comunidades tradicionais, que se mantêm dentro do espaço rural, né, com a diversificação econômica a partir da produção de alimentos in natura e, em muitos casos, com processamento dentro da própria propriedade, vendendo esses produtos já processados, né? A agricultura familiar está, em alguns casos, integrada a alguns movimentos e cooperativas, né, que atuam no escoamento dessa produção, e uma grande parte também da agricultura familiar está na mãos de alguns atravessadores que dificultam um pouco, né, a distribuição, digamos, de renda advinda da agricultura familiar. E hoje a agricultura familiar representa, né, 70%, né, da produção que chega, né, às mesas dos brasileiros. Então, tem uma grande importância, né, apesar de usar 30% do território do espaço rural no Brasil, produz aí 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. Boa tarde, né? Nós somos boa tarde, Bento, mais uma vez, obrigada por estar fazendo parte aqui do jornal. A pergunta para você seria o seguinte: quais as dificuldades que as comunidades enfrentam hoje com a expansão do agronegócio no sentido da agricultura familiar? Que você acabou também de falar que 70% hoje é agricultura familiar e ela ocupa 30% do território. Como que consegue fazer essa logística e estatística? A agricultura familiar nos últimos 70, 60 anos, né, ela sofreu uma grande transformação com o êxodo urbano, então muitas famílias deixaram o espaço rural em busca de empregos, né, então teve uma questão aí econômica e de mudança de migrações mesmo, de populações, né, e a gente teve também uma mudança cultural muito forte, né, com a aproximação, né, dessa revolução verde, digamos, com a aproximação de produtos químicos, com a agricultura que se tornou um pouco mais cara, né, de ser produzida por conta desse pacote tecnológico, né, que, de certa forma, torna-se um pouco inacessível a essas comunidades. Então, digamos que uma forma de agricultura pensada dentro de uma monocultura, com sementes que tem que comprar junto, sementes, o adubo químico, o veneno, então se tornou uma agricultura inviável para muitas famílias, e essas famílias, por essa pressão, foram deixando o campo e buscando outras formas de fazer agricultura. Aquelas famílias que estão mais integradas a movimentos que possuem assistência técnica, que têm algum tipo de acompanhamento, conseguem, de certa forma, sobreviver e crescer dentro desse espaço, né? Mas realmente não há muitas políticas públicas, né, que apoiem essas famílias, que subsidiem, que criem condições. A gente vê realmente muitos pacotes, muito subsídio, muita facilitação para o agronegócio de larga escala, mas a agricultura familiar não tem, de certa forma, esse apoio tão forte, e aí tem que ser muito resiliente. E aí dificulta realmente. E a gente tem também recentemente, né, os jovens saindo do espaço rural de uma forma muito intensa, né, justamente observando toda essa dificuldade que a agricultura familiar vem passando, né? E aí a gente está vendo hoje outras perspectivas de agricultura, outras formas de fazer agricultura, outras cadeias produtivas surgindo que têm interessado não só aos jovens dessas famílias e comunidades tradicionais, como também novos rurais, que a gente fala. São pessoas que estão migrando também de volta para o campo, outros que nunca teve contato com o campo e está querendo praticar agricultura com sua família, com a comunidade. Então, a gente está vendo um outro movimento no espaço rural acontecendo, com mais autonomia e com um formato, digamos, mais em redes, né, de cooperação. Bento, você citou agora há pouco que a valorização ao que você chamou de agronegócio de larga escala.
E eu acho curioso isso, porque existe até propagandas, né? Existem mensagens na mídia, né? Que o Brasil é o país do agronegócio. Só que parece que a gente só consegue enxergar o agronegócio quando é uma fazenda que produz soja, quando é uma fazenda que produz carne bovina, que produz carne de aves, né? E que manda esse produto muitas vezes para o exterior. E quando a agricultura familiar, você nos traz aqui que 70% da produção do que chega às mesas dos brasileiros são provindas de agricultura familiar, então eu quero até aproveitar a sua experiência como antropólogo para entender por que essa desvalorização à agricultura familiar? Porque parece que não existe orgulho no Brasil de falar da importância da agricultura familiar aqui no país. Assim, existe toda uma articulação, né, que apoia esse desenvolvimento do agronegócio, né, dentro dessa perspectiva, né, dos commodities, né, de articulações entre grandes empresas, né, indústrias químico-farmacêuticas, Estado, né, enfim, há uma articulação de muita força, relações de poder, né, que de certa forma privilegiam esse setor, né, e principalmente o setor que mais impacta e que mais consome água, né? Então eu conheço a agricultura em larga escala em outros países, tive a oportunidade de atuar também no nosso país vizinho aqui na Argentina e vejo os resultados que ocorrem, né, a partir dessa relação, né? Então a gente tem uma agricultura que ela é pujante, econômica, que gera uma ideia de grande escala, de grande produção, mas em poucos anos a gente vê um resultado no solo, um resultado nos biomas, nos ecossistemas, que torna insustentável essa agricultura. Então, ela tem uma fase realmente pujante, mas depois, com os impactos que ela gera, residual no solo, enfim, uma série de fatores de contaminação de água, acaba sendo insustentável, então é um risco, né? E a gente fala de agricultura familiar, a gente fala de segurança alimentar, segurança nutricional, né? Diversidade na alimentação, e é realmente o alimento que, no final das contas, chega, que é o alimento que é mais consumido, né, pelas famílias. Então, o agronegócio, ele tem ramos de pequena escala, que tem economias mais biorregionais, com uma otimização, né, no escoamento dessas produções, com uma agricultura também com precisão, com tecnologia, mas boa parte realmente é uma agricultura que apenas extrai os recursos naturais, né, e ainda gera um impacto muito grande, e eu já conheço regiões que estão ou em processo de desertificação ou realmente já perdeu totalmente sua capacidade de regeneração, de resiliência, né? Por conta dessa extração extensiva, né, dos recursos naturais. Ô Bento, a gente tem aqui dentro da Assembleia Legislativa um projeto de lei proposto pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, que é o 656 de 2020, que inclui a disciplina, né, agricultura familiar no currículo escolar no ensino médio da rede pública de ensino. Você acha que isso é muito importante e isso para o futuro vai ser de grande valia? Sim, eu acho que é de muita importância, principalmente nesse momento que a gente vê, né, formas de fazer agricultura que promovem uma ecoalfabetização, que promovem autonomia, que traz ferramentas de também realinhamento, né, da natureza, de reconexão com a natureza. Então, a agricultura, quando ela é pensada, né, com bases na ecologia, com bases na aplicação, né, dos ciclos naturais, com essa observação dos ecossistemas, né, e essa economia familiar, essa economia local, biorregional. Então, digamos, a gente já sabe que é possível, né, promover essa ecoalfabetização, a gente já vê isso acontecendo em escala muito grande. O Brasil, com todo esse processo de crise, né, em vários setores, trouxe aí algumas soluções que partem desses conhecimentos da natureza, da agricultura ancestral, do policultivo, né, dessa relação, né, do campo-cidade. Então, é assim, uma coisa que eu fico muito feliz de estar vendo chegar, né, a essas discussões, essas necessidades nos âmbitos, né, nesses setores, para que possam realmente
abrir essa possibilidade. Nós temos também hoje vários agroecólogos, né, se formando. O Brasil lançou nos últimos anos, né, faculdades de agroecologia, né, nos institutos federais, com vários agroecólogos, pessoas que são capazes de estar promovendo essa troca, esse conhecimento, não é, de uma forma organizada, uma forma sistematizada, e que com certeza vai gerar um impacto nessas novas gerações, né, de grande valia, porque nessa crise que a gente vê hoje, a gente vê ainda mais a importância da autonomia, de você poder produzir o seu próprio alimento, de você entender também a economia rural, a economia, até a possibilidade, né, de você produzir na sua casa, nos pequenos espaços, né, e ter essa troca, né, enfim, ter uma relação com o alimento, né, sabendo a sua origem, né. E é outra questão muito importante, né? Falar de agricultura familiar nas escolas, né? Falar nesses âmbitos, significa trazer o senso crítico justamente desse cenário que a gente estava conversando. Então, as pessoas vão passar a saber de onde vem realmente o alimento que chega à sua mesa, o que está na feira, o que está no mercado, como que é produzido esse alimento, né? Então, é um processo de sensibilização, de formação essencial para as pessoas, para os jovens, que apoio assim totalmente. Perfeito. Bento Cruz, antropólogo e permacultor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado a vocês. Sempre que precisarem, estou à disposição. Falar de sistemas para mim é sempre um grande prazer. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Bem, agora a gente vai falar com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que vai falar sobre um pedido protocolado ontem, ele e mais algumas outras instituições em parceria, para o impeachment do governador João Dória. Ele vai explicar o porquê chegou a essa atitude tão impactante e falar para você, telespectador, dessa decisão. Boa tarde, deputado Gianazzi, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, deputado. Ontem à tarde o senhor protocolou aqui na Assembleia Legislativa, né, um pedido de impeachment referente ao governador João Dória. O senhor gostaria de falar um pouco sobre isso? Ontem nós estivemos com várias entidades representativas dos servidores públicos do Estado de São Paulo e nós protocolamos na presidência da Alesp um pedido de impeachment do desgovernador Dória, que vem cometendo vários crimes de responsabilidade, vem afrontando a lei de responsabilidade fiscal, vem desmontando a prestação de serviços públicos para a população, como fez ao aprovar o PL 529 aqui, enviando o PL 529, que já foi aprovado pela sua base de sustentação, nós votamos contra, mas ele tem maioria aqui na Alesp. Ele votou um projeto desmontando vários serviços públicos estratégicos, sobretudo na área do SUS, do Sistema Único de Saúde. E só não foi pior porque nós conseguimos retirar alguns equipamentos públicos, algumas fundações do projeto. Mas ele extinguiu, por exemplo, que é um crime, a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo, que combate a dengue, a zika, que combate a febre amarela, que combate a malária, que são endemias fortes no estado de São Paulo. Ele simplesmente acabou com a SUSEM, acabou com o CDHU, que trata da questão da casa popular, que garante acesso a uma habitação para quem ganha quem ganha até, na verdade, 2 salários mínimos. Essas pessoas não terão mais acesso a uma casa. Então vai ter o quê? Mais ocupações, mais gente morando na rua, vai ter o aumento dos aluguéis, mais especulação imobiliária, porque o Dória simplesmente acabou com o CDHU. Ninguém mais vai conseguir comprar casa em São Paulo. Quem ganha até 2 salários mínimos não terá mais o financiamento do governo estadual nesse modelo de casa popular. Atacou o IANSP também, é um dos motivos do pedido do impeachment do desgovernador Dória. Tem a questão da taxação, ele está confiscando proventos, salários de aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo. Essas pessoas estão tendo descontos. Quem ganha abaixo do teto salarial
que é de R$ 6.100, está recebendo descontos de 12%, 14% e, acima disso, 16%, gente. É um absurdo total. Imagina uma pessoa que ganha R$ 1.500, recebe um desconto de R$ 300, tem gente recebendo R$ 600, R$ 700 de desconto do nada no seu holerite, no seu provento, por conta de um decreto que ele publicou agora, no meio da pandemia. Ele deu de presente para os aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto salarial, ganham um salário mínimo, deu um desconto que começa de 12%, vai a 14%, depois, passando do teto, 16%. Então, são vários motivos que nos levaram. Eu assinei também, logicamente, o pedido de impeachment, mas o nosso pedido é porque uma destruição da prestação de serviços, ataques à dignidade humana de servidores aposentados, pensionistas, que são muitos, que estão sendo duramente penalizados em todo o estado de São Paulo. Na verdade, o desgovernador Dória está cometendo crime de lesa humanidade, porque ele ataca, está afrontando o Estatuto do Idoso, porque os aposentados e aposentados são idosos. Então, é uma vergonha. Nós estávamos com várias entidades ontem aqui, o pessoal do CPP, do Centro do Professorado Paulista, da UDEMO, da APASE, da ACETEG, estavam todos aqui ontem, de várias entidades, Deputado Gianazzi, todas as entidades dos servidores do Judiciário, de várias categorias profissionais que assinam e promoveram. São muitas entidades. Eu ficaria aqui com uma lista inteira falando das principais delas. deputado. Mas a associação também das professoras aposentadas, a FAMPESP, que é uma entidade histórica importante, estava aqui com as senhoras professoras aposentadas que foram atacadas pelo governador. Enfim, o governador Dória está cometendo crime de lesa humanidade no estado de São Paulo, afrontando a Constituição Federal, a Constituição Estadual, o ordenamento jurídico e destruindo o estado de bem-estar social. Por isso que ele não pode mais continuar, ele vai continuar destruindo esse pouco estado de bem-estar social que nós temos e atacando os servidores e, sobretudo, os aposentados e pensionistas, fazendo confisco salarial, isso é ilegal, ele afronta a Constituição Federal. Então, é uma peça jurídica muito consistente, né, que tem amparo legal, e nós vamos pressionar o presidente, ele tem que enviar essa peça esse pedido para a Comissão de Constituição e Justiça. Nós queremos debater esse impeachment aqui na Assembleia Legislativa, que não é meu, é de todos os servidores da sociedade civil organizada, que tem todo o meu apoio. Eu assinei junto com as entidades, sem dúvida nenhuma, porque elas estão cobertas de razão. Deputado Gianazzi, só uma curiosidade, porque o governador Dória ele tem a base de apoio aqui na Alesp. Quais outros deputados que o senhor destacaria que estão juntos com o senhor nesse pedido de impeachment do governador João Dória? Eu tenho certeza que toda a oposição que votou contra os projetos do governo vai defender o impeachment dele. Até porque, e mesmo os deputados da base estão sendo cobrados porque eles votaram, por exemplo, na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela ensejou a publicação desse decreto que eu falei, que está penalizando os aposentados e pensionistas, que são mais de 300 mil do Estado, que foram afetados. E esses servidores e servidoras estão pressionando esses deputados que já se arrependeram. Muitos deles disseram, não sabia que ia dar nisso. Então, muitos deputados já estão irritados com o governo, porque se sentiram enganados pela reforma da Previdência, porque o governador garantiu que não haveria penalização para os aposentados e pensionistas. Então, mais uma vez, o governo não cumpre a sua palavra. Logicamente, se ele aprovou na lei essa possibilidade, ele já fez o decreto logo, no meio da pandemia, como fez agora, com o 529, dizendo que não aumentaria os impostos, embora houvesse o artigo 24 autorizasse o aumento dos impostos. Mas ele falou que não, ia aprovar, mas ele jamais faria isso. Ele aprovou o projeto de lei, sancionou a lei, em seguida publicou os decretos já aumentando os impostos. Então, o Dória não dá para escrever o que ele fala, ele não cumpre a palavra, é um histórico. Vejam só, ele foi candidato
Ele foi prefeito de São Paulo e falou que jamais que faria os 4 anos de mandato e abandonou a prefeitura e foi candidato ao governo do estado. Então, não dá para confiar no Dória. Os deputados, por ingenuidade, entre aspas, se acreditaram, que eu duvido, que não tem nenhum ingênuo aí nesse plenário, dizem que o deputado mais santo da Alesp matou a mãe. É uma piada, né? Mas que é muito isso. São todos espertos e sabem muito bem quem é o João Pinóquio Dória. Todos conhecem. E ele aprovou e disse que não faria desconto. Está fazendo, já publicou o decreto e agora os deputados vão ter que reagir. Quem votou na reforma da Previdência tem responsabilidade. Quem votou na reforma da Previdência votou contra aposentados e pensionistas que estão sendo agora penalizados. Então, eu acho que nós temos chance, sim, de reverter essa situação. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Um abraço, boa tarde. Vamos lá. A produção brasileira de grãos na safra 2020-2021 deve atingir 268 milhões de toneladas, o que representa 4,6% a mais do que a temporada de 2019-2020. Em relação ao volume estimado no mês passado, houve aumento de 269 mil toneladas. Com este resultado, o Brasil caminha para bater novo recorde na produção, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção de soja deve alcançar 134 milhões de toneladas, confirmando o país como o maior produtor mundial da oleaginosa. E vamos à nossa última entrevista do jornal. E vamos falar agora com Carolina Langebeck. Ela é da Rede de Pesquisa Solidária, que traz para a gente um estudo sobre o risco de infecção pela Covid-19 aqui na capital paulista. Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem. Carolina, a Rede de Pesquisa Solidária fez um estudo que avalia o risco de infecção pela Covid-19 na capital paulista. Qual o nível de risco e por quê? Então, nós analisamos com base num estudo da HGHI, que é a Harvard Public Health School, e a gente avaliou que durante todo esse período de março até mais ou menos o mês de agosto, final do mês de agosto, o risco na capital paulista ele foi aumentando, chegando ao ápice no dia 9/8, na semana 33, que é a semana que é medida com base no dia 9/8, e o risco foi considerado bastante alto, o risco de contágio, e as medidas de distanciamento social nesse contexto, elas deveriam ser enfatizadas, deveriam ser reforçadas nesse contexto de aumento de risco de contaminação. Carolina, uma coisa que eu gostaria de saber, no quesito aí de políticas públicas, você acha que até o momento se agiu como deveria agir ou as políticas públicas não estão adequadas ao grave momento que se vive aqui no país? Então, a questão é que as políticas públicas, de acordo com o nosso estudo, a partir do Plano São Paulo, começa a ter um momento de flexibilização, a partir da semana 26, da pandemia, que é mais ou menos, num período entre junho, a gente começa a entrar no Plano São Paulo num contexto de flexibilização e reabertura, da cidade de São Paulo, da capital paulista. E isso não encontra respaldo nessa questão do risco da cidade continuar num nível moderado a alto,
Carolina, boa tarde. Quem está falando é Lília. Mais uma vez a gente agradece aqui a tua participação no Jornal da Rede Alesp. A pergunta para você seria: você, como está por dentro dessas pesquisas, você acha que São Paulo tem chance e perigo, né, da gente estar voltando para trás e chegar até numa fase vermelha? Então, a gente não consegue fazer uma previsão de futuro nesse momento, né? O que a gente analisou foram dados até mais ou menos setembro e agosto. Mas a questão é que as políticas públicas na cidade de São Paulo, tanto com relação às normas que previam distanciamento social, quanto com relação às fiscalizações que foram feitas na cidade, a gente consegue identificar um esmorecimento mesmo, né? Um fim de uma política um pouco mais intensa de distanciamento social, né? A gente começa a falar de reabertura, de flexibilização das políticas e um número de fiscalizações também com relação às normas de distanciamento social, né? As violações de regra de distanciamento social identificadas pela Prefeitura de São Paulo, elas também começam a diminuir no momento que começam a aumentar o número de comércios e estabelecimentos abertos na cidade. Então, essa flexibilização, esse aumento do número de comércios abertos, pelo que vocês pesquisaram, não vinha ao encontro também do que queria a população, Carolina? Então, o que a população gostaria, eu acho que todos nós gostaríamos, é que a pandemia não existisse. Mas a partir do contexto de que ela existe, de que ela está se intensificando, que o risco da cidade está subindo, faz parte, acho que, do poder público de tomar uma atitude correspondente, né, a essa situação. Então, apesar de a gente querer muito a reabertura, essa reabertura ela não pode ser feita de uma forma desordenada, ela não pode ser elaborada de uma forma assim, com baixa fiscalização, com baixa vigilância normativa, né, de baixo compliance com relação às normas de distanciamento social, justamente nesse momento, né, de reabertura, que a gente está tão contente, né, do ponto de vista pessoal mesmo, que as atividades estão sendo retomadas, a gente não pode esmorecer nesse momento para justamente evitar futuros lockdowns, como a gente está vendo na Europa, como a gente está vendo, né, na Espanha, na França, no Reino Unido. A gente não quer voltar para trás, né? Então, é muito importante que essas normas continuem a ser enfatizadas no contexto atual. Carolina, eu entendo o que você está nos explicando, mas me bate aqui uma curiosidade que eu vou meio que servir aqui como advogado do diabo. Dependendo da classe social das pessoas, muita gente não queria assim que voltasse a funcionar comércio, empresa, porque a pessoa se sentia ali às vezes com o bolso vazio, precisando comprar comida, precisando pagar o aluguel e ela queria trabalhar. Vocês conseguiram também medir um pouco isso, que dependendo da classe social havia pessoas ou havia grupos que defendiam a volta do comércio e havia grupos que defendiam a manutenção desse comércio fechado? Olha, nosso estudo foi baseado com base na Lei de Acesso à Informação, com base nas fiscalizações que as subprefeituras identificaram, né, e os autos de infração lavrados das violações das regras de distanciamento social identificadas pela Prefeitura de São Paulo. Então, ela foi, assim, bastante fundada na atividade das subprefeituras. Entendo. Então, vocês não chegaram até as pessoas nessa pesquisa. A pesquisa, ela atua num outro perfil de entrevistados. Sim, a pesquisa ela tem base no monitoramento das políticas públicas que estão sendo feitas na capital de São Paulo e ela observou, a partir do Decreto 59.298, que determina que as subprefeituras, com apoio da Guarda Civil Metropolitana, iriam fazer a fiscalização do cumprimento das normas de distanciamento social impostas pelo próprio prefeito da cidade de São Paulo, né? E aí esses autos de infração lavrados pelas subprefeituras, na eventualidade de achar alguém violando, né, essa norma, elas medem o quanto que a prefeitura conseguiu identificar que violações estavam acontecendo na cidade de São Paulo. Carolina, então, só para que fique bem claro para o nosso espectador, se você for resumir aí os principais pontos encontrados nessa pesquisa para o nosso espectador, o que de mais relevante você destaca? A gente poderia destacar
que os índices, né, da cidade de São Paulo de risco de contágio permaneceram num nível moderado a alto a partir de maio, enquanto as normas, né, de distanciamento social foram se flexibilizando, e a gente conseguiu identificar também que a fiscalização das normas que a própria prefeitura impôs para a cidade tiveram um índice de fiscalização bastante baixo para esse período todo da quarentena. Então quer dizer que a expectativa que se tinha em relação ao poder público, às políticas públicas para tratar o problema, essas expectativas foram frustradas. Exatamente. A gente conseguiu identificar que, na média, a prefeitura ela conseguiu identificar menos de 7 violações às normas de distanciamento social, e a gente está falando tanto do período que a cidade estava assim, efetivamente fechada, né, que houve um fechamento do comércio, que só os estabelecimentos essenciais poderiam ficar abertos, quanto num período posterior, né, a partir de junho, julho, agosto, setembro, que a gente está falando de regras como a obrigatoriedade de se ter álcool gel nos estabelecimentos comerciais e outros tipos de estabelecimentos pela cidade, a obrigatoriedade de fornecer máscaras aos funcionários, a obrigatoriedade de se garantir um distanciamento entre os clientes de 1,5 m a 2 metros. Esse tipo de norma, que são muito importantes, principalmente para a retomada das atividades econômicas com segurança, justamente para se evitar um novo fechamento da cidade no futuro, a gente tinha uma expectativa que, a partir do momento que o comércio fosse mais fiscalizado, que mais estabelecimentos estivessem reabertos, que houvesse um aumento, né, desse número de estabelecimentos fiscalizados e identificação de locais que poderiam estar violando, né, as normas de distanciamento social. E que o que a gente identificou foi o contrário, né? No início da pandemia, com menos estabelecimentos abertos, a gente teve uma fiscalização um pouco mais intensa e ela foi diminuindo ao longo de todo esse período da quarentena. Perfeito. Carolina Langbeck, pesquisadora da Rede Pesquisa Solidária, Políticas Públicas e Sociedade, na equipe de monitoramento de políticas públicas de combate à Covid-19. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada, Carolina. Tenha uma boa tarde. Estamos aí chegando quase no finalzinho do jornal, né, Fábio? Exatamente. Mas ainda quando não chega, vamos a mais informações para você. O Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon São Paulo constatou que o valor da cesta básica paulistana teve alta de 2,13% no último mês de outubro. Isso mesmo, Lilian. O levantamento feito em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, revela que o preço médio no dia 30 de setembro era de R$ 930,19 e passou para R$ 949,98 no dia 30 de outubro. O grupo de alimentação foi que apresentou maior variação. 2,26% de higiene pessoal registrou 1,55% e na limpeza foi 0,76%. No mês de outubro, os produtos que mais subiram foram batata. O quilo subiu 20,31%. Óleo de soja de 900 ml subiu 12,15%. Frango resfriado inteiro, o quilo subiu 9%. Arroz de 5 quilos subiu 7,62%. E o papel higiênico fino branco, com 4 unidades, subiu 5,82%. Voltamos a falar em eleições e no próximo domingo, o primeiro turno das eleições municipais de 2020, 359 adolescentes internados em 28 centros socioeducativos da Fundação Casa, em 6 cidades de São Paulo, estão alistados para votar. Isso mesmo, Lilian. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE de São Paulo, vai instalar 14 sessões eleitorais, seguindo os protocolos de saúde e higiene, para evitar a transmissão da Covid-19.
Os jovens relacionados de ambos os sexos possuem idades entre 16 e 21 anos incompletos e seguem as regras constitucionais de votação. Para quem possui entre 16 e 17 anos, o voto ele é facultativo, enquanto se torna obrigatório para os maiores de 18 anos. Só na capital paulista são 223 adolescentes inscritos de 16 centros socioeducativos que irão votar em 9 sessões eleitorais instaladas na instituição ou levadas a seus respectivos colégios eleitorais. As outras cidades em que haverá votação de adolescentes inscritos em sessões na Fundação Casa são Guarulhos, Sorocaba, Bauru, Cerqueira César e Iaras. Vamos lá agora, a gente vai para as notícias que marcou as principais notícias aqui deste segundo bloco do jornal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 180 dias o emprego da Força Nacional nas atividades de prevenção e repreensão a delitos cometidos nas áreas das fronteiras. Dessa forma, as ações em apoio à Polícia Federal continuarão sendo implementadas até o dia 8 de maio do ano que vem, segundo a Portaria 606, publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Justiça. Né, Fábio? E o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. Vai ficando por aqui. E lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente ou manda mensagem no nosso WhatsApp. O nosso número é 11 99232 5950. Deixa lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Jornal da Rede Alesp. Fiquem com Deus. Até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.